um paraíso sempre quando a gente tem 10 dias como esse de agora para poder treinar, fazer aquilo que precisa ser feito. A gente falou que ia trabalhar bastante, que era necessário fazer isso, e estamos aproveitando esse tempo para na praia. O que fizemos especificamente nessa semana até agora foi realmente passar aos jogadores padrão de comportamento para todos eles, a partir de segunda-feira, segunda, terça e quarta, voltado para o próximo adversário. Negociação com os jogadores. Não é o momento de fazer isso, né? O Corinthians está no Campeonato Brasileiro, vive uma reta final difícil, e é só você olhar a tabela para todos os clubes, mais preparados para competir dentro daquilo que eu acredito que seja a necessidade do Campeonato Brasileiro. São muito parelhos, detalhezinhos para lá, detalhezinhos para cá. A construção de alguns padrões de comportamento, uma segurança mais de um bom posicionamento em relação àquilo que eu quero da equipe, aquilo que eu acredito que é a característica do Corinthians nos últimos anos. E o que será disso em campo para o Timão? Veremos a partir de quinta-feira. O efeito dessa parada da data FIFA, o Fluminense é o adversário na quinta-feira. Depois o Corinthians recebe o Coelho, o América, sai para enfrentar o Cuiabá e tem o clássico contra o Santos em Itaquera. É uma sequência média, né? De média dificuldade. Começa com uma pedreira. Mas é uma sequência importante porque, assim, o Fluminense é um time melhor que o Corinthians. Finalista de Libertadores, faz uma grande temporada, jogo fora de casa é muito difícil. O América, o Corinthians recebe o América numa situação muito frágil, o Corinthians tem que se impor diante do América. E o Fernando Lázaro, que começou a temporada como técnico, volta a ter relevância, vem sendo ali um braço direito do Mano Menezes nesse trabalho que fala do paraíso de ter tempo para treinar. O bom treinador sente falta desse tipo de tempo, né? Tem time que quanto mais tempo tem para treinar, piora. O Corinthians passou por isso recentemente. O Mano quer aproveitar esse tempo para dar um pouquinho da cara dele. O Corinthians tem que melhorar, o Corinthians tem margem para melhorar, porque se o Corinthians continuar na mesma toada, ele vai sofrer muito até o fim do campeonato. Sinceramente, eu acredito numa melhora, não assim da água para o vinho, mas em uma melhora no aspecto competitivo desse time do Corinthians para os próximos jogos. Corinthians, vamos lembrar que perdeu uma posição neste sábado, né? Com o ponto ganho pelo Cruzeiro, o Cruzeiro chega aos mesmos 31 pontos do Corinthians, mas passa ali no desempate. O que foi? Número de gols, né? O Cruzeiro passa o Corinthians. Então, neste momento, o Cruzeiro está ao lado do Corinthians, ambos com 4 pontos a mais que o Vasco, que abre a zona do rebaixamento. 4 pontos é bem pouco, é para se preocupar mesmo, né? E entre Vasco e Corinthians, só tem Santos e Bahia. Se a gente pegar do Cuiabá, que é o 11º para baixo, tá todo mundo ameaçado. Então, o Corinthians está perto da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Não é essa a parada. Tá todo mundo correndo risco de rebaixamento. Corre ainda mais quem não joga bem. E o Corinthians hoje é um time que não joga bem. Vamos ver se com essa parada o Mano consegue dar um pouco de jogo para o time do Corinthians, porque potencial técnico para escapar o Corinthians tem. Mas com a bola que joga, vai correr risco até o final. Vai depender do quanto o Mano vai conseguir melhorar essa equipe nesse curto espaço de tempo. Bom, o Mano diz que não está projetando, não está falando sobre contratações, quem sai, quem fica, mas ele já está pensando, né? E Renato Augusto, obviamente, é um tema a se decidir. Sim. Para você, ficaria? Não, acho que o Corinthians não tem condição de abrir mão do Renato Augusto. Sim. Mesmo que seja para jogar poucas partidas. Porque, de fato, ele joga, né? O Renato hoje não consegue entregar mais do que 60% dos jogos na temporada. Às vezes trabalha perto dos 50%. Isso é um fato. Você tem que se adaptar a esse fato e trabalhar para ter o Renato nas melhores condições possíveis quando ele puder ajudar. A questão é que o Corinthians não pode ser um time totalmente dependente do Renato. É claro que algum impacto de dependência ele vai ter, né? Quando o Renato está em campo, qualquer time do Brasil melhora. O problema é que até o presente momento, durante toda a temporada, o Corinthians foi quase que exclusivamente dependente do Renato. E a essa altura do campeonato, da carreira dele, não vai dar certo, né? Então, se o Renato fizer parte de um elenco equilibrado, parte de um time bem trabalhado, com alternativas para o time jogar,
com e sem ele, vai ser muito importante para o Corinthians. Eu repito, o Corinthians e a maioria dos times do Brasil não podem preceder de um jogador da qualidade do Renato, mesmo que para jogar menos. Então, sob meu ponto de vista, a renovação dele não deveria sequer ser discutida. No máximo, ajustada dos padrões financeiros do clube, se isso for necessário. Mas abrir mão do Renato Augusto, o Corinthians não deveria nem